Eu já vi muitos casos estranhos na minha vida, mas esse é um dos casos mais estranhos que eu já vi até hoje. Assista o vídeo até o final e, se concordar comigo, deixe seu comentário. Após o recente término de seu relacionamento, ela se viu obrigada a voltar a viver com a família. Ela e seu ex-parceiro compartilhavam um apartamento em Boston e agora ela tinha um conselho: nunca assine um contrato de aluguel com alguém que você acabou de conhecer. Ele não era a pessoa que ela pensava. Seus pais moram no oeste de Massachusetts, numa região que, quando mais se avança, mais rural se torna. Ela não se considera uma pessoa do campo. Prefere a agitação de uma grande cidade, especialmente na faixa dos 20 anos. A área onde seus pais residem é bastante monótona e ela espera ficar lá apenas temporariamente, até conseguir um novo apartamento que possa pagar sozinha, embora esteja longe de Boston por questões pessoais. Ela precisou encontrar um emprego novamente na unidade de pronto atendimento onde trabalhou antes de se mudar. A equipe a recebeu de volta com entusiasmo, mesmo que temporariamente, até que ela encontre um novo lugar para viver. Contudo, a desvantagem desse trabalho é que ela costuma ter horários indesejados, como turnos noturnos. Embora os turnos sejam simples, são cansativos e afetam seu sono e vida social, que não é das melhores por ali. Após os turnos, muitas vezes ela faz o que considera seu jantar, geralmente comida para viagem, já que não há muitas opções abertas àquela hora. No manhã, saiu às 4 horas e parou em uma padaria que abre cedo, onde comprou um sanduíche de frango e uma salada, planejando comer quando chegasse em casa. Ela também precisou parar para abastecer o carro em um posto Shell local, um dos poucos abertos naquele horário. O estacionamento era enorme, mas ela mal via outros carros, mesmo durante o dia. Ao entrar para pagar em dinheiro, notou que havia um sedã azul em um dos postos. O homem saiu do carro e, enquanto ela abastecia, ele se aproximou e disse: "Quer ver um truque engraçado?" Ela não gostou da interação, mas por algum motivo respondeu: "Qual é o truque?" Ele começou a fazer um truque bobo de fingir que estava arrancando o dedo com a outra mão. Ela riu falsamente, esperando que ele fosse embora, mas ele continuou. Quando o bico de gasolina clicou, indicando que o tanque estava cheio, ela ficou aliviada. Rapidamente acoplou o bico e correu para dentro pegar seu troco. Ao voltar, o homem já não estava mais lá, mas o carro dele ainda estava e a mangueira ainda abastecia seu veículo. Ela não queria ficar por perto e entrou no carro, verificando os bancos traseiros por paranoia. Trancou as portas e seguiu para casa, chegando cerca de 5 minutos depois. Estava ansiosa para comer seu jantar das 4h30. Pegou a chave reserva do esconderijo dos pais, destravou a porta e rapidamente a guardou de volta. Trancou a porta ao entrar, como sempre faz, e foi direto para a cozinha. Tentou ser silenciosa para não acordar os pais. Eles têm apenas 2 carros na família e ela divide o carro da mãe. Desde que voltou, estava usando a chave reserva, escondida na frente para entrar. Enquanto comia, ouviu a porta da frente sendo destrancada e depois abrindo e fechando. Parou de mastigar e congelou, perguntando: "Mãe? Pai?" Mas não obteve resposta. Saiu correndo da cozinha para espiar no hall de entrada, mas não havia ninguém lá. Sentiu seu coração disparar e correu escada acima para o quarto dos pais, onde ficou horrorizada ao vê-los na cama, acordando com a porta sendo aberta. Sentiu um pânico claro, achando que alguém havia entrado na casa. O pai pulou da cama e correu escada abaixo, enquanto ela o seguia cautelosamente. Ele acendeu todas as luzes e foi verificar a chave reserva, que estava faltando. A mãe e ela ficaram horrorizadas, mas a mãe ainda teve tempo de dar uma bronca nela por não ter verificado os arredores antes de pegar a chave. O pai começou a procurar por toda a casa e elas o seguiram. Quando ele terminou de verificar o quarto do irmão mais velho, saiu para continuar a busca, deixando as luzes acesas. Ela decidiu verificar alguns lugares que achou que o pai havia perdido, mesmo sabendo que não esperava encontrar ninguém. Olhou embaixo da cama e nos armários, mas não havia nada. Desceu para o andar térreo e percebeu que o pai estava no porão. Ela estava horrorizada de ir até lá,
Então ficou com a mãe no andar de cima, mas a curiosidade a levou até a sala de jantar, adjacente ao hall de entrada. Ajoelhou-se e olhou embaixo da mesa, onde encontrou o homem do posto de gasolina se escondendo. Ela o reconheceu instantaneamente e gritou o mais alto que pôde. A mãe começou a gritar também. O pai subiu as escadas rapidamente, pronto para enfrentar o intruso. O homem saiu de debaixo da mesa e começou a repelir o pai, que era pelo menos 20 anos mais velho. Quando a mãe e ela o viram dominando o pai, começaram a atacá-lo também. Foi nesse momento que o homem decidiu recuar e fugiu pela porta da frente. Eles chamaram a polícia, que chegou rapidamente. No entanto, o homem ainda tinha a chave da porta da frente. A polícia deixou uma viatura na entrada para impedir seu retorno, e o pai encostou uma cadeira na porta e dormiu na sala. No dia seguinte, ele trocou a fechadura da porta da frente e os dias de esconder uma chave do lado de fora acabaram. Ela se sentiu culpada por ter trazido aquele homem perigoso para a casa dos pais e sabia que foi culpa dela por ser descuidada, pois acreditava que ele a seguiu com os faróis desligados, pois não viu nenhum carro atrás dela durante a viagem. Ela estava aliviada pela segurança dela e da família, mas isso só fez querer sair dali ainda mais. Ela gosta de dirigir à noite, pois odeia dirigir no trânsito. Ela é de Nova York, especificamente de Long Island, e o trânsito lá é insuportável. Seu irmão mora na Flórida e ela gosta de visitá-lo com frequência. A viagem é longa, podendo levar mais de 18 horas, dependendo do horário de saída. Ela prefere sair de Nova York muito cedo, por volta das 2 horas, para evitar o trânsito. Em uma quinta-feira de manhã, às 2 horas, ela saiu de casa para pegar a estrada. Parou em uma Dunkin' Donuts para tomar café da manhã, sabendo que teria uma longa e cansativa viagem pela frente. Ela optou por dirigir em vez de voar, pois ficaria lá por um mês e não queria depender do irmão para se locomover. Ao sair de Long Island, já eram mais de 3 horas. A viagem de Nova York para a Flórida é tranquila, uma vez que você sai de Nova York seguindo pela 195 até o fim. Por volta das 4 horas, a fome começou a apertar e ela saiu da 195 ao ver uma placa de comida. Viu um Wendy's e decidiu tomar café da manhã lá, já que havia pulado a refeição em casa. Ao chegar ao estacionamento do Wendy's, notou que algumas luzes estavam acesas e entrou no drive-thru. O menu estava iluminado, mas após mais de 1 minuto esperando, ninguém atendeu. Ela até disse com licença, mas sem sucesso. Ao procurar informações sobre o Wendy's, descobriu que ele só abriria às 6 horas. De repente, 3 batidas na janela assustaram. Um homem estava do lado de fora, sorrindo, e fez um gesto para que ela baixasse a janela. Ela não se sentiu confortável, então apenas abriu um pouco. Ele informou que o local não estava aberto, e ao explicar que acabara de descobrir isso, disse que estava com problemas no carro. Ele apontou para o veículo estacionado e pediu ajuda para dar partida. Ela disse que não tinha cabo de jumper, mas ele garantiu que tinha no porta-malas. Ela hesitou, mas decidiu ajudar, acreditando que seria um ato de bondade. Ele recuou para que ela pudesse estacionar ao lado do carro dele. Após conectar os cabos, ela tentou dar partida no carro dele, mas não funcionou. Ele pediu para esperar enquanto atendia uma ligação em espanhol. Ela não entendia a língua e não se preocupou em ouvir. Quando ele voltou, disse que seu amigo recomendou esperar mais alguns minutos e tentar novamente. Ela concordou, mas logo ouviu o som de 2 picapes acelerando em direção ao estacionamento imediatamente. Percebeu a situação e, ao olhar para o homem, notou que seu sorriso agora era ameaçador. Ela trancou o carro e correu para o mato, cortando as pernas e tropeçando. Ouviu homens gritando em espanhol e ficou aterrorizada, sem saber quantos eram ou se estavam armados. As vozes diminuíram e ela sentiu um alívio até ouvir o alarme do carro disparar. Ao voltar para o estacionamento, viu que seu carro estava sozinho, mas as picapes haviam desaparecido. Ao se aproximar, percebeu que o vidro traseiro estava quebrado e suas coisas haviam sido roubadas. Ela começou a chorar de estresse e ligou para a polícia. Prometeu verificar as imagens de circuito fechado. Após coletar informações, disseram que não era necessário que ela ficasse na cidade. A viagem de volta para casa foi a mais estressante e deprimente da vida dela. Posteriormente, a polícia de Nova Jersey informou que o veículo no estacionamento tinha placa falsa e as picapes não tinham placas. Ela sabia que era apenas uma tentativa de dar esperança, pois suas coisas nunca foram encontradas. Ela acredita no karma e espera que aqueles criminosos tenham recebido o que mereciam. Todos nós já fizemos uma longa viagem de carro, certo? Todos já passamos por aquelas placas de área de descanso
pensando se conseguimos aguentar mais 20 minutos antes de parar para ir ao banheiro ou esticar as pernas. Às vezes, você tem sorte e encontra uma daquelas áreas enormes, com prédios grandes e opções de comida, mas na maioria das vezes, dependendo de onde você está, você terá sorte se encontrar uma pequena com um prédio minúsculo apenas para banheiros. Ela estava em uma longa viagem de carro, uma jornada de 15 horas, e uma grande parte dessa viagem foi durante a noite. Ela não vai dizer de onde para onde estava indo, pois não acho que isso importe, mas estava em uma área pobre na costa leste dos Estados Unidos. Era tarde da noite e a estrada estava vazia. Ela começou a sentir a necessidade de ir ao banheiro e estava inquieta no assento. Quando avistou uma placa de área de descanso, sentiu como se fosse uma salvação. Alguns quilômetros depois, desviou para a área de descanso. Era pequena, mas havia um prédio com banheiros. Era tudo o que ela precisava. Não havia caminhões estacionados, apenas um carro no estacionamento. Ao sair do carro, esticou-se e, a caminho do banheiro, olhou para outro carro, mas os vidros eram escuros, então não conseguiu ver se havia alguém dentro. Entrou no banheiro e se deparou com uma cena estranha. Um homem estava de costas para ela, com a cabeça baixa, voltado para o canto da parede. Inicialmente pensou que ele estava usando mictório, mas logo percebeu que não estava. Ela hesitou em dizer algo, quase perguntando se ele estava bem, mas a situação era muito estranha. Sarah observa o homem por um longo minuto, seu coração batendo forte no peito. Ele permanece imóvel, como uma estátua, com a cabeça baixa, encostada na parede fria do banheiro. A única iluminação vem de uma lâmpada fraca no teto, lançando sombras estranhas em seu rosto. Ele não parece apresentar uma ameaça física imediata, mas algo em sua postura, naquela quietude anormal, a deixa perturbada. Hesitando novamente, Sarah aproxima-se cautelosamente. Ela limpa a garganta, mas a voz falha. Finalmente, num fio de voz, ela pergunta: "Senhor, está tudo bem?" O homem não se move. Sarah dá mais um passo, aproximando-se até ficar a 1 metro de distância. Ela nota que ele está usando um casaco pesado, apesar do calor abafado do banheiro. Um tremor sutil percorre seu corpo magro. Com o estômago embrulhando, Sarah coloca a mão no ombro dele. Ele se encolhe levemente ao seu toque. Quando ela olha para o seu rosto, finalmente, a verdade a golpeia com a força de um soco. Ele não está bem. Ele está inconsciente, a pele pálida e fria, os lábios roxos. Seu corpo está levemente curvado, como se estivesse em meio a uma convulsão. Um medo diferente, mais profundo a toma. Não é o medo do assalto, mas o medo da fragilidade da vida. Rapidamente, ela pega seu telefone e disca o número de emergência. A voz nervosa, trêmula, explica a situação ao atendente. Enquanto espera a chegada da ambulância, Sarah tenta manter o homem aquecido, cobrindo-o com seu próprio casaco. A espera parece uma eternidade. As sirenes, quando finalmente ecoam ao longe, soam como uma promessa de salvação. Sarah está sentada em uma cadeira na sala de espera de um hospital, exausta, mas com um peso enorme tirado dos ombros. Um policial se aproxima. "Agradecemos a sua ajuda, senhorita. O senhor," ele hesita olhando para os seus papéis, "Daniel Miller, sofreu um derrame. Seu estado é grave, mas está estável. Ele não carregava nenhum documento de identificação, mas graças a você podemos contatar sua família. Eles estão a caminho." Sarah respira fundo, o alívio misturado a um turbilhão de emoções. O homem misterioso do banheiro não era um agressor, mas uma vítima. Meses se passaram desde a viagem para Orlando. Sarah, apesar das cicatrizes emocionais, estava em um lugar melhor. A terapia ajudou a processar os traumas e a estadia na Flórida com o apoio do irmão foi fundamental para sua recuperação. Ela conseguiu um emprego em um hospital local. Um dia um paciente a chamou a atenção. Magro, com um olhar hesitante e uma fina cicatriz acima da sobrancelha, ele se apresentou: Daniel Miller. Uma onda de pavor gelado atingiu. A lembrança do homem inconsciente no banheiro, sua pele fria e seus lábios roxos, voltou com força. Ela reconheceu Daniel imediatamente. Daniel, o homem que ela salvara, estava ali vivo, mas profundamente traumatizado. A conversa foi difícil, pontuada por lapsos de memória de Daniel, mas ele lembrava-se vagamente daquela noite. A gentileza da mulher, a sensação de segurança, o frio do chão do banheiro. Ele não lembrava a face dela, mas a gratidão por sua vida era imensa. Sarah lutou para conciliar o homem amável em sua frente com medo do homem do posto. A revelação conectava as duas histórias, o homem do posto de gasolina e o caderno misterioso. O que acontecera naquele banheiro? Qual a conexão entre Daniel e o homem do posto?
As perguntas eram perturbadoras. A coincidência era demasiada. O enigma permanecia, mas agora com um rosto, uma história, um homem cujo passado obscurecia o dela, exigindo uma nova investigação, um novo capítulo, um mistério que ia muito além de uma viagem para a Flórida.